Nós, como igreja, podemos nos assentar. Quero chamar os mochileiros, né? Eles podem vir aqui para frente já. Chamei? Como eu disse, a igreja se multiplicou nesse período, né? Nós tivemos o privilégio, a oportunidade de mais uma vez apoiar nossos missionários. Chega mais junto aqui de mim, não me deixem sozinho. Isso. E o Senhor Deus fez algumas coisas extraordinárias, desde a saída aqui e até a volta. Mas se tem uma coisa que eu, como líder dessa igreja, me sinto muito feliz e honrada, é porque a igreja não parou, porque alguns foram para a Argentina na viagem missionária, e nem deixou de fazer a viagem missionária, porque tínhamos a outra programação aqui com a igreja que estaria em atividade na terça-feira. E nós gostaríamos de compartilhar algo que o Senhor tem nos dado ao coração nesse tempo. Estamos vivendo esse ano do discipulado, do eu mais um, e daquilo que o Senhor fez. Então, cada um de nós, num tempo pequeno, porque é possível fazer isso, vai estar compartilhando algo do que aconteceu. E depois nós vamos compartilhar algumas imagens e algumas fotos do que vivemos lá. Irmãos, essa viagem foi extraordinária. Acho que foi a viagem mais transformadora que eu já pude passar. Foi maravilhoso. A receptividade das pessoas foi de uma forma, não se compara com nenhuma outra viagem, nem com a anterior. Teve nada a ver, foi surreal, foi coisa divina, sabe? Eu tive a oportunidade de visitar algumas casas, e uma das casas que eu fui foi dessa família. Essa menina aqui do meio aqui, ela estava com uma enfermidade, e no primeiro momento ela tinha um câncer, e a igreja começou a orar por ela, e depois foi refeito os exames e não era mais câncer, era um outro, né? Então esse foi o primeiro milagre que a mãe falou. Porém, um detalhe, a família estava afastada dos caminhos do Senhor. Então, quando a mãe começou a contar que a igreja se levantou, mesmo ela estando longe e tal, eu lembrei logo da mensagem da uva e do cacho de uva. E eu comecei a falar para eles sobre isso. Eu falei, mesmo vocês estando fora do cacho, olha o tanto de bênção que vocês receberam através da igreja. Então, vocês precisam voltar para o Senhor, vocês precisam fazer parte. Lá eles têm o costume muito de conhecer vinhos e sucos de uva. Então, eu perguntei, né, vocês... uma uva só faz um suco, faz um bom vinho? E eles falaram não. E eu perguntei, vocês querem voltar a pertencer a um cacho? E houve um quebrantamento de vida muito grande. Essa foto, eles estão ajoelhados, orando, entregando a vida ao Senhor, voltando para Jesus. Então foi tremendo. A gente convidou, e logo mais no culto à noite, eles estavam lá. E quando eu vi a família vindo a minha direção para me dar um abraço, foi muito emocionante, foi uma coisa maravilhosa. Então, naquele momento, a gente entendeu por que Satanás não queria deixar a gente passar a fronteira. Naquele momento, a gente falou, era por isso, é por aquelas vidas. Então, foi uma coisa extraordinária, aquilo vai marcar o meu coração, né? E no final, acho que tem outra foto, nós conseguimos ali tirar a foto com a nossa equipe. Estávamos eu, o Rony, o Davizinho aqui, esse venezuelano aqui, e o pastor Marcelo também foi com a gente. Então foi tremendo. Glória a Deus por essas vidas que voltou ao Senhor. Bom, eu fiquei responsável por falar sobre as ministrações que nós tivemos lá, né, nos cultos. E o primeiro culto que nós tivemos foi no culto ao ar livre, no bairro chamado Samaritano. E ao chegar lá tinham algumas pessoas,
enfim, para chegar lá foi muito difícil chegar lá. Vocês vão saber daqui a pouco o que aconteceu. Mas ao chegar lá nesse bairro, ao ver as pessoas chegando e do nada foi brotando gente assim, saía da escuridão, assim, as pessoas, né? E saindo das ruas assim, quando olhamos tinha 150 pessoas ao ar livre. Pessoas que foram convidadas durante o período do dia, e sem contar as crianças, que eu nem sei dizer quantas crianças tinha, alguém sabe? Mais de 75 crianças dentro do templo. Então ali a gente viu, entendemos por que Satanás não queria que nós chegássemos naquele lugar, porque teria coisas tremendas, Deus teria coisas tremendas para fazer em nosso meio. E realmente foi, nós tivemos um outro culto depois numa outra congregação, que nós atuamos na parte do louvor também, fizemos louvores em 2 línguas, então foi muito incrível, foi muito fantástico. E eu até falei na ministração que o que a gente faz aqui é um treinamento para os céus, né? Então eu fico imaginando lá na glória todos os povos cantando em uma só língua, né? E adorando o nosso Deus, como será maravilhoso. Foi realmente tremendo. Foi maravilhoso ver as pessoas que nós convidamos durante aquele dia chegando no culto, nos abraçando, e sou muito grato a Deus porque Deus usou um pouquinho, né, da nossa vida para falar aqueles corações, e como é emocionante ver as pessoas se rendendo aos pés de Cristo, pessoas se reconciliando com Cristo, e é um privilégio de poder saber que Deus nos usou para isso, né? Então a gente fica muito feliz. Tivemos ministrações entre nós do grupo também, que eu achei que foi muito bacana, foi muito legal. A gente saber o que Deus fez ali através de nós, né? Apesar, né, das nossas vidas, mas cada um deu um testemunho do que marcou, como foram as visitas. Então as ministrações entre nós ali também foram muito impactantes. Realizei 2 sonhos, que era tocar em 2 violões que eu jamais imaginei que iria tocar na minha vida. E Deus me deu essa oportunidade também. Então foi muito legal. Pessoal, para mim foi uma viagem tremenda. Juro que eu treinei para não chorar, tá? Vou tentar não chorar. Mas essa viagem desde o começo para mim foi muito especial. Porque estando aqui no Brasil, eu perguntei para Deus, o que eu posso fazer de importante lá para mudar a vida deles? Eu já não oro tão bem. Quando eu pego o violão, só sei 3 músicas, então acho que eu vou tocar essas 3 músicas mesmo. Aí eu peguei o violão e fui feliz, né? Vou para a viagem, vou tocar para eles na visita. E no dia da visita, o que eu esqueci? Esqueci o violão na cabana. Fiquei muito mal, fiquei muito triste com isso, e aquilo pegou de um jeito muito negativo. E eu e a Dani e mais 3 argentinos fomos lá visitar aquela família. Quando a gente chegou lá, a pessoa que a gente foi visitar perguntou para mim se eu tocava guitarra. Mas guitarra para eles é o que é o violão pra gente. Eu falei, não, guitarra não. Ele falou, só o violão que eu toco. Daí ele falou, viola? Eu, não, viola não, guitarra mesmo. Aí ele foi lá na casa dele, entrou no quarto dele, pegou o violão e entregou na minha mão. E antes de tudo, antes de passar para a Argentina, a gente estava numa praça tocando algumas músicas. E eu toquei lá as 3 músicas que eu sabia. E uma delas era que ele mais gostava, inclusive a que eu mais amo tocar, que é Ousado Amor. E ele falou para mim, toca Ousado Amor. Eu fui lá e toquei Ousado Amor com o violão dele. Era propósito de Deus, não era para mim levar meu violão. Era para eu tocar com o violão dele. E quando eu toquei, eu não aguentei. Comecei a chorar, eles choraram também. E foi maravilhoso, foi incrível. E ver pessoas se entregando a Deus é muito bom. E essa música, Ousado Amor, fala: Deus deixa os 99 para ir buscar você. E aquela pessoa estava afastada de Deus. Então, eu peguei o versículo da Bíblia que falava sobre isso, e eles começaram a chorar também, porque Deus deixa os 99 para buscar aquela ovelha perdida. Isso é maravilhoso. Isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a experiência com os indígenas, as crianças. A minha primeira experiência com essas viagens missionárias, principalmente com uma tribo indígena, que eles falam outro idioma até para os argentinos. Então, quando eu descobri que eles só entendiam o Guarani,
eu fiquei muito acuado, porque eu gosto de conversar, eu gosto de tentar entender, e eu não ia conseguir ter isso, não ia conseguir como me comunicar. Então, como que eu ia falar de Jesus para as pessoas que eu não ia conseguir me comunicar? Logo de cara, quando eu cheguei, eu já tentei conversar com alguns mais velhos, só que sem chance. Aí eu cheguei na minha tia e falei: tia, tá difícil, não sei o que falar, não sei como fazer. Aí ela falou: você tem vários jeitos de comunicar, várias linguagens. Eles podem entender o amor. Fale, mostre. Tente se comunicar através de gestos, através de expressões, e eles vão te entender. Então, foi o que eu fiz. Então, as meninas já estavam perto das crianças ali, eu sentei bem no meio. Aí a gente teve uma ministração para as crianças, né? E a gente estava com elas, e a gente via que elas queriam estar perto, mas às vezes estavam tímidas e não vinham. Então a gente começou a chamar, sentar do lado, elas vinham, dava risada. Aí começava a fazer pergunta para elas, e daí a gente tentava dar umas dicas, assim: não, fala isso, não, fala aquilo. E se via elas entrando, participando, se divertindo, entendendo do jeito deles, com a mensagem que estava sendo passada. E acho que essa foi a resposta, o amor. Eles entenderam isso, e às vezes eu antes de ir fiquei pensando: será que eles vão gostar? Será que eles querem que a gente vá para lá? E quando a gente estava lá servindo e mostrando para eles o amor de Jesus através da gente, pelo menos eu entendi que eles gostaram tanto, porque no final eles entregaram até um presente para a gente de agradecimento, e eu realmente fiquei um pouco emocionado, com muito esse gesto, porque eu não esperava de forma alguma. É lindo ver como Deus se comunica através de, mesmo se não souber falar a mesma língua, não saber a cultura, Deus ele vai usar as pequenas coisas para falar na vida da outra pessoa. Isso que eu queria compartilhar. Bem, chegamos na travessia, né? Como já foi colocado aqui, nós tivemos algumas dificuldades. Uma delas, o ônibus ficou para trás. E nós tivemos que passar a pé, com as malas, com os mantimentos, com as caixas. Tivemos que passar, e passamos. Uma coisa aconteceu, mas lá na frente eu entendi o ocorrido. No momento que a gente estava atravessando, estava eu e o Giovanni. A gente pegou as nossas malas e começamos a carregar as caixas, né, em cima das nossas malas para a gente poder atravessar. E quando o Giovanni passou com a mala dele virou, e a caixa dele, que estava com macarrão, acho que arroz, não lembro, alguma coisa assim, tinha comida. A mala do Giovanni virou e as coisas caíram na água. E ele um pouquinho nervoso, e eu ali perto dele, eu falei: deixa que eu vou pegar. Eu me abaixei para pegar aqueles mantimentos. Só que na hora que eu me abaixei, a primeira coisa que me veio na mente, e eu verbalizei ali, foi: misericórdia, Senhor. Quanta humilhação. Se certo ou errado, só cabe a Deus dizer se eu fiz certo ou errado, ter falado nesse momento. Mas o policial escutou. E eu atravessei, peguei as coisas e passamos. Quando eu voltei para pegar o resto das coisas no ônibus e atravessar de novo, o policial virou para mim e falou assim: eu quero falar com você. Aí eu parei. Ele falou assim: não, leve primeiro suas coisas e volte aqui. E eu fiz assim, e fui. E nisso eu chamei a Ju e chamei a pastora Eliúde, que estava conosco. Eu não sabia o que ele queria, eu chamei elas duas para ir comigo. E quando a gente chegou perto dele, ele virou e falou assim:
eu quero falar só com você. Aí eu falei, não, mas elas estão comigo. Aí a pastora Eliúde ainda virou e falou, não, eu estou com ela. Daí ele falou assim, não, não, vocês duas para lá. Podem chegar para lá, eu quero falar é com ela. Bom, eu também vou tentar não chorar, porque eu chorei muito nesse dia. Eu chorei demais, porque as palavras dele, por mais que de repente estivessem corretas, foi humilhante. Foi humilhante o que ele falou. Porque eu não sei, eu acho que talvez o jeito dele ser foi grosseiro, as coisas que ele falou. E quando eu tentei me explicar, ele mandou eu calar a boca. Não, você cala a boca, você só escuta. Aí ele me mostrou uma foto de uma mulher. Tá vendo essa pessoa aqui? É por causa dela que vocês estão passando aqui. Ele se diz crente. Eu não sei, só Deus o sabe. Pela atitude dele comigo, eu de verdade, eu não diria que ele é, mas quem sou eu para julgar? Então, quando eu tentei falar, eu não consegui, porque ele me fez calar, e aquilo ficou entalado. E eu tentando abrir minha boca, e ao mesmo tempo eu não conseguia falar. Então eu entendi naquele momento que Deus me fez eu calar. É onde eu posso dizer que eu consegui praticar o domínio próprio. Mas doeu, e doeu muito, porque eu atravessei chorando. Porque realmente foi humilhante. Foi muito humilhante. Enfim, nós passamos. E nós chegamos até a Argentina. Em uma das nossas visitas, eu e a Amanda, nós tivemos 2 visitas, uma delas que mais me marcou, que não estava na listagem deles, foi uma família, onde nós fomos falar do amor de Jesus, onde aquela mulher estava muito necessitada de ouvir falar de Jesus, aquela família toda se converteu, toda, eram 3 adultos e 3 crianças, 4 crianças e 3 adultos, né? E eles se converteram, e Deus me mostrou o que realmente tinha acontecido lá atrás, nesse momento. Toda aquela humilhação, tudo aquilo que eu passei ali na fronteira, caiu por terra, porque maior foi aquilo que Ele me enviou para fazer, do que aquilo que aconteceu ali na fronteira. Então eu consegui entender o propósito de Deus. Então, maior que tudo, foi o que Deus fez nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Boa noite. Eu vou falar da parte da atividade que a gente fez com as crianças, mas antes só contextualizando o que a Adélia falou da parte do domínio próprio, que, para vocês terem uma ideia, eu saí de casa e esqueci o celular no carro do meu pai e o travesseiro. Aí eu cheguei, fui muito nervosa, consegui pegar o celular. Aí passamos por toda essa situação da fronteira. Aí chegando lá, a professora falou para mim para organizar a atividade com as crianças, né, na aldeia indígena. E a gente organizou tudo de uma forma, quando chegou na hora a gente precisou trocar tudo. E você sempre vai com aquela ideia que, tipo, eu vou chegar lá e eu vou servir, eu vou falar muito para as pessoas. E dessa vez, como nas outras também, Deus queria falar muito comigo sobre o domínio próprio. Eu consegui entender durante toda essa semana que às vezes a gente coloca muita expectativa em cima das coisas, a gente vai com uma ideia de que você vai fazer, eu vou fazer e acontecer. Mas não, Ele que quer falar pra gente. Então, na parte da ministração das crianças, a gente fez tudo de um jeito e quando chegou na hora, Deus conduziu tudo de uma outra forma. E por mais de tudo que aconteceu ali, talvez o foco deles tenham sido outras coisas, eu tenho certeza que sementes foram plantadas lá, através das nossas vidas, através das vidas de quem ministrou. Então, independente de tudo o que aconteceu, eu tenho certeza que através do nosso mover, do mover que a gente teve para estar fazendo com que acontecesse, muitas pessoas lá serão salvas e vão ficar com aquela lembrança guardada da palavra que a gente levou. Foi isso. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios bendiga a todos ustedes.
Fiquem tranquilos, eu não vou falar em espanhol, mas eu estou trazendo essa saudação em espanhol, que é trazendo também um pouquinho do que nós vivemos lá. Então lá nós todo o tempo estávamos expostos ao espanhol, né? Falando, ouvindo as orações, orando em espanhol também. E a minha experiência pessoal, eu gostaria de falar com vocês um pouco também da aldeia indígena. Assim como com o Pedro, foi a minha primeira experiência missionária e também a primeira experiência em uma aldeia indígena. E eu saí daqui totalmente planejada, literalmente com uma palestra embaixo do braço, mas que não aconteceu. Deus fez de uma outra forma. O meu trabalho foi voltado para as mulheres, né? E eu fiquei com elas ali sentada no chão, conversando um pouco. Elas são muito tímidas, muito retraídas. Eu também não sou muito diferente, né? Então, fiz ali esse contato com elas sim, consegui conversar, perguntar. E a gente aproxima, elas já vêm, elas são extremamente carinhosas, aceitam um abraço. E todas as perguntas, elas respondiam. Então, nós tivemos esse tempo ali. E quando nós colocamos a pulseira, que foi o que nós fizemos lá e entregamos a todos, inclusive a elas, eu, à medida que ia colocando, ia orando por cada uma, pela família de cada uma. Então, foi um momento bem importante, muito especial para mim. E um outro momento também, que Deus falou comigo bastante, foi no nosso encerramento com o ônibus local. Nós tínhamos um ônibus que nos atendia ali para levar para a igreja, para voltar para os chalés, e ali seria a última participação daquele motorista. Então, o pastor que estava no nosso grupo, ele foi lá para frente, lá naquela porta que a gente desce do lado do motorista, ele foi para lá e falou: agora nós vamos orar pelo motorista, porque é a última vez que nós vamos ver o motorista. Amanhã ele não estará aqui com a gente. E ele disse o seguinte: Amanda, faça essa oração. Sim, eu fui prontamente. Aí eu cheguei perto dele e perguntei: pastor, em português? Não, em espanhol. Numa fração de segundo, eu pedi que Deus conduzisse aquele momento. Porque por mais que eu tenha me preparado ao longo da minha trajetória, eu participei de curso de espanhol, concluí o curso, mas estar ali, perante uma igreja, tendo que orar em espanhol, não era fácil. Eu fiquei bamba todo o tempo, mas no nome precioso de Jesus, a oração aconteceu. E eu fui ministrado naquele momento. Deus me mostrou que Ele estava me preparando ao longo da minha trajetória para que eu chegasse ali e conseguisse fazer o que tinha que ser feito. E eu agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a ideia que está me recebendo muito bem e com todo o amor para que a palavra de Deus seja levada. Vou tentar não chorar. Já ficar chorando. Essa viagem... Já sou veterana, né, gente, nas viagens missionárias. Essa não é a primeira. Já perdi as contas em quantas eu já participei. Mas essa viagem em si foi uma viagem muito marcante para mim. Quem está mais próximo a mim, acredito que todo mundo aqui já sabe, eu tenho passado, né, por um momento não tão fácil, né, perdi uma pessoa importante para mim, então eu estava totalmente desanimada para ir nessa viagem. Confesso que eu cogitei em não ir, mesmo já tendo pagado, mesmo faltando um dia para a viagem, eu pensei em não ir. Mas, e no preparo para ir na viagem, foi na quinta-feira que eu arrumei minhas malas, eu mal, aquilo dentro de mim me apertando, porque eu realmente não queria ir, mas o Senhor ministrava no meu coração que eu precisava ir. E até no dia da viagem eu cheguei na casa da Dani e ela perguntou se eu estava animada e eu praticamente não consegui responder ela porque eu realmente não estava. E é a primeira vez que isso acontece comigo, porque todas as vezes que eu vou em minha viagem missionária eu fico empolgada, animada, eu fico contando as horas para chegar o dia. E, enfim, e fui mesmo não estando bem, mesmo me sentindo naquele momento incapaz de ir lá falar do amor de Jesus, não estando preparada pelo momento que eu estou passando. Mas cheguei lá,
uma das coisas que me marcou muito foi uma viagem, uma visita que eu e o Giovanni fizemos numa casa. Foi só nós dois. Eu fiquei preocupada com isso. E 3 argentinos. A gente não falava espanhol e eles não falavam em português. Dentro do carro a gente não entendia nada que eles falavam. O Giovanni só respondia, sim, sim, sim. E eles tiraram o sarro da gente. Mas a partir do momento que a gente desceu do carro, no carro em si, eu comecei a orar pedindo a Deus, Senhor, eu não estou preparada, eu não sei como que vai ser, eu estou preocupada com o que nos espera, mas creio que o Senhor vai nos capacitar e o Senhor vai nos usar. Quando a gente desceu do carro, a gente começou a conversar ali, até chegar na casa, né, com o pessoal que estava com a gente. Dali a gente já começou a se entender. A conversa foi indo, o Victor explicou um pouco pra gente de como era a família, né, era uma família que já foi à igreja, mas não frequenta mais. O marido é alcoólatra, ele ficou internado. Quando ele saiu do hospital, ele voltou a beber novamente. A única informação que a gente sabia daquela família. E a gente chegou ali, sem muito saber o que fazer. A gente começou a conversar. Bom que o pessoal que estava com a gente, eles conversavam bastante. E a gente começou a conversar, a conversa foi indo. A primeira parte o Giovanni já contou, que foi bastante marcante. Mas no final, eu esqueci o nome da mulher, da dona da casa. Mas ela falava bastante que ela acreditava em Deus, que sem Deus a gente não é nada. Mas ela falava muito e ela repetiu várias vezes que ela não ia à igreja, porque ela ia na igreja e quando voltava para casa as coisas não mudavam. E conversa foi, a gente foi ministrando na vida deles, eles foram ministrando na nossa vida. E no final, o Senhor começou a me incomodar para falar sobre o meu testemunho que eu tenho passado nesses últimos dias. Só que eu queria tocar num ponto totalmente diferente do que realmente tocou na vida dela. Eu comecei a falar em português, eles entendiam tudo. Eu queria falar da necessidade que a gente precisa de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos, para a gente não caminhar sozinho. E eu comecei a falar desse momento que eu estava passando, que eu tinha perdido uma pessoa muito recentemente, fazia 2 semanas. Cheguei a cogitar, a questionar a Deus o porquê daquilo ter acontecido, o porquê de estar acontecendo, mas eu entendi e respeitei que era a vontade de Deus e falei que nesse momento que eu estava passando, eu tinha pessoas segurando minha mão, caminhando junto comigo, tanto online, tanto presencialmente. E eu sou muito grata a Deus por essa igreja. E enquanto eu falava, aquela mulher começou a chorar, chorar de soluçar. E eu fiquei sem entender. E depois, ao final, que eu terminei de falar, ela queria falar, mas ela não conseguia, porque ela não conseguia parar de chorar. Mas depois que a gente respeitou o tempo dela, ela foi se acalmando. E ela começou a falar que recentemente, fazia 8 meses, que ela tinha perdido o pai dela. E ela precisava liberar perdão para Deus, porque ela não entendia porque Deus tinha levado a pessoa mais importante da vida dela. E ela estava decepcionada com Deus, não entendia toda a situação e ela precisava liberar esse perdão. E todo o tempo que ela estava falando sobre isso, ela chorava, se derramava. E ao final, eu e Giovanni, nós dois fizemos uma oração, pedimos sobre a vida deles, da família deles. E ela liberou o perdão para o Senhor, para Deus, né? Mas isso ficou muito marcado para mim. E agora eu entendo que Deus me queria lá. Que Ele queria me usar, mesmo com a dor que eu estou sentindo. Mesmo eu achando que eu não estou no momento para falar, para ajudar outras pessoas, Ele se mostrando que, mesmo com essa dor que eu estou sentindo, mesmo com o que eu estou passando, Ele quer usar a minha vida.
Cheguem aqui mais para... Aqui, ó. Pra frente. Quando nós nos propomos a viver o eu mais um, não nos propomos porque estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, ou porque somos perfeitos, mas simplesmente porque Deus é Deus. E eu fico entendendo que houve muitas quebras de paradigmas nessa viagem. Nós somos confrontados com o inimigo, porque quando Satanás diz, eu não queria que vocês entrassem, mas vocês entram por causa dessa pessoa e mostram uma fotografia. Na minha mente, eu até disse para alguns, eu falei, essa pessoa é muito importante na Receita Federal da Argentina, é uma pessoa de alto patente na Polícia Federal, e na terça-feira essa pessoa foi apresentada. Não vamos citar o nome dessa pessoa aqui. E quem é essa pessoa? Essa pessoa não tem patente alguma, essa pessoa não é da Polícia Federal, não é da Receita Federal. Olhando para essa esfera, essa pessoa não é ninguém. Quem é essa pessoa? É uma pessoa improvável. Essa pessoa faz parte do time dos improváveis de Deus. Essa pessoa não é ninguém na esfera argentina, da República da Argentina. É só uma mulher que é serva do Senhor, que tinha um conhecido e um amigo, e que, por direcionamento de Deus, estava no plantão naquele dia, que não era o dia do plantão. E essa pessoa falou com esse amigo, dizendo, eu estou esperando essa caravana aqui, porque eles estão trazendo boas novas para nós. Então essa pessoa disse, por sua causa, pelo que você está dizendo, eu vou liberá-los, mas eles vão passar a pé. E o ônibus ficou, e nós voltamos a pé da mesma forma. Nós entramos a pé e saímos a pé. Algumas lições que ficam no meu coração. Primeiro, desse mundo não levamos nada. E tudo que temos nesse mundo não é nosso. Até mesmo relacionamentos, como acabamos de ouvir aqui da Daniele. Aliás, o relacionamento, o amigo, o qual ela perde, vai se encontrar com ela lá na glória eterna. Essa é a verdade de relacionamentos intencionais que temos aqui na terra. A saudade fica porque Deus nos fez com corações saudosos. Mas Deus leva a Daniele daqui para ser bênção de Deus no consolo de alguém que questionava Deus pela perda de alguém tão amado e querido como um pai. E Deus leva a Daniele para dizer a ela, eu estou com você, você não está só, eu continuo cuidando de você. Não é o conforto de um ônibus, porque nós tivemos que experimentar outras situações, não é uma acomodação privilegiada, mas é o servir naquilo que Deus tem para nós. O irmão Valmir nos desafiou a, nesta semana da oração e jejum, trazermos alimentos para podermos servir pessoas que estão em dificuldades. Talvez você diga, eu não tenho, porque eu estou passando dificuldade, eu estou desempregado. Certamente você tem, e nessa semana você pode orar, Senhor, o que é que o Senhor tem comigo para abençoar outra pessoa? E consagra ao Senhor, e traga ao Senhor, porque não é na abundância da vida ou de tudo perfeito que Deus vai nos usar. Às vezes é no choro, às vezes é na incapacidade do idioma, às vezes é nunca ter ido a uma viagem missionária, mas quando somos servos do Senhor, filhos amados do Senhor, Ele nos usa, porque o poder não é nosso, irmãos, o poder é de Deus. Então não tenha medo de fazer o eu mais um, não tenha medo de compartilhar desta bênção com o Senhor, porque se for para uma única vida, você avisar alguém da salvação, essa pessoa se converter e ela vier a morrer, nós nos encontraremos na glória eterna, nas bodas do Cordeiro. O Senhor Deus há de nos unir novamente, para vivermos eternamente. Então aquilo que de alguma forma é desfeito aqui na terra, continuará sendo eterno no céu. Eu não sei de que maneira esses testemunhos tocaram no seu coração, mas às vezes nós nos sentimos impedidos, incapazes, ou por uma dor da perda, ou por não dominar o idioma, ou pela timidez, ou pela vergonha, enfim.
Mas não se esqueça que quem faz é o Senhor. Simplesmente diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Oramos como disse Isaías: Pai, toca na minha língua como a brasa do teu altar, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou uma pessoa doente da alma, mas eu quero servir ao Senhor. Talvez você não faça essa oração porque esteja com medo da resposta. Porque quando a gente diz: Senhor, usa, Ele usa, não usa? Mesmo que a gente saia com um plano embaixo do braço, não é isso? Sai com tudo certinho, Ele chega lá e quebra o negócio. E muda. Porque a gente acha que sabe fazer e chega lá e muda tudo. E está tudo certo, porque quem faz é o Senhor. Nós só somos instrumentos. E o desafio para esta igreja: outras viagens acontecerão, que você não fique, que você se arroje aí, que você se lance para ir, porque o Senhor Deus faz. Nós temos marcado algumas saídas para ir no nosso bairro, nas vilas, nos valados. Venha para estar junto. Venha para estar indo em alguma casa, orando em alguma casa. Mesmo que você diga: eu não sei fazer. Deixa eu contar um segredo. Eu também não sei fazer. Mas o Deus que me ama e que me salvou é quem vai fazer. E você vai experimentar o milagre do Senhor. Gostaria de pedir a alguns irmãos que viessem aqui à frente. Venham orar por esses queridos aqui. Venham orar por esses jovens. Venham orar por nós. Eu gostaria que nós ficássemos em pé. Essa parte da mensagem nós vamos encerrar orando juntos. Quem poderia vir aqui para orar junto com o casal, o irmão Rony e a irmã Daniele, para estar orando com o irmão Giovanni? Quem pode vir? Vem aqui à frente, junto aqui. Quem mais? Quem vem orar com o irmão Giovanni? Quem vem estar orando ali junto com o irmão Pedro? Pedro Lucas. Chega junto ali. Quem vem orar ali com a irmã Lucidélia? Isso. Quem vem orar com a irmã Juliane? Quem vem orar aqui com a irmã Daniele? Quem vem orar com a irmã Amanda? Isso. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração e dissesse: Senhor, eu quero fazer. E talvez agora seja o momento de você dizer: Senhor, põe um nome na minha mente, põe um nome na minha cabeça, alguém para eu testemunhar, alguém para eu evangelizar, alguém para eu falar do teu amor, alguém para eu levar uma bênção, alguém para eu levar um consolo, alguém para eu levar uma palavra de graça, uma palavra de salvação. Diga isso agora ao Senhor, ore aí agora, coloque a sua vida, peça que Deus te mostre, peça que Deus te fale, peça que Deus te indique alguém, peça que Ele fale ao teu coração, alguém com quem você vai compartilhar o eu mais um. Senhor, em nome de Jesus, como igreja tua, estamos aqui, ó Deus, clamando que tu venhas sobre nós, derrame sobre nós o teu poder, a tua bênção, o teu conforto, o teu consolo, ó Pai. Senhor, nós não sabemos fazer nada no teu reino, então por isso, ó Espírito Santo de Deus, ensina-nos a te servir, Senhor, ensina-nos a fazermos uma visita, uma oração, a explicarmos a tua palavra, a compartilharmos o testemunho pessoal da nossa vida. Senhor, ensina-nos, porque nós queremos te servir, nós queremos ser relevante na vida de alguém, nós queremos criar relacionamentos eternos, nós queremos ser intencionais na vida de pessoas. Ó Pai, traga a nossa mente aqui, ó Deus, pessoas. Traga a nossa mente, Senhor, nomes, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. Traga, ó Deus, sobre nós agora, traga pessoas com quem o Senhor quer nos usar para levarmos uma palavra de graça, uma palavra de salvação. Pois assim, ó Deus, nós oramos e nós nos entregamos ao Senhor, nós nos dedicamos ao Senhor, que nessa semana de oração e jejum possamos experimentar essas respostas do Senhor ao nosso coração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém, Deus.
Amém. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor. Aquele que é digno de receber nosso louvor. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar, queridos. Que maravilha. E concluindo essa parte, então compartilhamos alguma coisa daquilo que foi a viagem para a Argentina. Vamos terminar cantando. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Levanta tuas mãos lá no céu e declara: em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluias. E o Senhor tem mais para nós, tem mais. Se dispõe a fazer, se dispõe.